Destruindo a Nova Era. Com escatologia na veia. Seja bem-vindo, eu sou o Thiago Vortes e você está no Escatologia na Veia. Você já ouviu falar na ideologia da nova era? E agora nós vamos destruir completamente essa ideologia da nova era com apenas um capítulo da Bíblia. Nós sabemos que essa ideologia, então, vem com um verdadeiro engano nos últimos dias, pregando que seres evoluídos ou seres dimensionais de outras dimensões ou de outros planetas que viriam até a Terra, ou que até mesmo esses seres teriam criado a humanidade ou geneticamente mudado o seu DNA para que houvesse um certo tipo de controle e que agora a humanidade seria escravas desses seres evoluídos. Pois bem, aí pensa comigo, se de fato existisse vidas em outros planetas ou seres evoluídos, aquilo que nós conhecemos como principados e potestades, a Bíblia, no Apocalipse, no capítulo 21, a Bíblia diz o seguinte: então eu vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já se passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. E também me disse: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem a confiança. Então nós vemos que através desses textos que nós lemos agora, que Deus então estabeleceu no seu ciclo profético, em que Deus então vai descer a nova Jerusalém do céu para estabelecer a morada de Deus com os homens na terra. Pois bem, se tivesse de fato esses seres dimensionais, seres de outros mundos, a qual também foi criação de Deus, Deus de fato escolheria a terra para enviar o seu único filho para morrer pelos nossos pecados e nos redimir. E depois então do milênio, nós vemos a nova Jerusalém descendo dos céus e Deus vai morar para sempre, para toda a eternidade com os homens nessa terra. Então, se existissem seres evoluídos, outros seres muito mais evoluídos do que nós, quanto seres humanos, Deus escolheria justamente essa terra para ele viver conosco a eternidade? Pois bem, isso chega a ser até mesmo um certo tipo de fábulas, né? Porque nós sabemos que Deus então ele criou o homem. Ele criou o homem como o centro da vontade de Deus de criação e depois escolheu viver conosco a eternidade. Por isso, de uma vez por todas, nós descartamos esse tempo profético que nós vivemos, em que nós vemos num ciclo de muito engano, e um dos enganos é justamente esse, a respeito da nova era. Porque Deus nos escolheu, porque Deus criou o homem e Deus enviou o Filho a quem Ele tanto amava para redimir os nossos pecados. Então imagina o quão importante somos nós para Deus. Mas também dentro desse contexto a Bíblia diz que alguns ficarão de fora desse período em que Deus viverá a eternidade com os homens na terra. E a Bíblia diz o seguinte, livro do Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 6. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão os meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos,
os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos. E o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. E depois disso, a Bíblia vem nos citando então como seria a Nova Jerusalém após então o reinado de Cristo. Nós vemos que Deus de fato estabeleceu todo esse ciclo profético, que no qual a morada dele será estabelecida na terra. Ele trará os céus para uma nova terra que ele irá criar para viver a sua eternidade com a humanidade, que é justamente a principal criação de Deus. E a Bíblia diz que muitos ficarão de fora, dentre esses os feiticeiros, os idólatras, aqueles que praticam pecados nojentos, todos os mentirosos. Ou seja, coisas às vezes que nós consideramos como simples, como a mentira ou o prazer na mentira, também pode nos gerar completamente aquilo que a Bíblia considera como segunda morte. E essa segunda morte será estabelecida dentro desse ciclo profético, um juízo pré-estabelecido. E esse juízo pré-estabelecido é o lago de fogo e enxofre que queimará para todo sempre. E você tem a oportunidade de escolher. Não creia nesses enganos que está sendo estabelecido sobre a nova era, porque Deus te escolheu e me escolheu para viver uma eternidade com Ele aqui na terra, como a principal criação de Deus. E não existe essa baboseira de seres evoluídos, a não ser que sejam principados e potestades, os dominadores dos ares. Por isso creia que Jesus te escolheu para que você viva uma vida eterna com Ele. Mas diante dessa primeira vida que eu tenho, eu decido então para onde vou viver a minha eternidade. Que caminho você está seguindo? Sua eternidade será viver com Cristo eternamente, tanto nos céus quanto na terra, ou viver eternamente no lago de fogo e enxofre? A escolha é única e exclusivamente sua. Escatologia na veia. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você compartilhe com mais alguém, ative o sininho, as notificações e também aqui no nosso canal tem a opção de seja membro. Até mais, em breve estamos de volta com mais conteúdo para vocês. Maranata aí, fui!